Oi, oi, oi. Não, eu sei. Só marcando presença aqui, meu irmão Nonato Paiva aí, ó. Pode começar, Regi? Boa noite a todos os presentes e aos ouvintes das rádios Liberdade FM e Rádio Vitória FM e internautas que nos acompanham pela internet. Presentes os vereadores Adalberto, Agamenon, Aurivônios, Raimundo, Chico Filho, Chinô, vereadora Fátima Bandeira e vereador Edinaldo Vieira. Havendo quórum legal, em nome de Deus e do povo de Marcelino Vieira, declaro aberta a 9ª sessão ordinária do 2º semestre de 2019, da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Marcelino Vieira, RN.
Convido o vereador José Dinaldo Vieira, primeiro secretário, a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Oi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Internauta que nos acompanha pela FM, pela Rádio Vitória FM e também pela Rádio Liberdade Juazeiro. Hoje era para estar lotado aqui a Câmara, né? Porque o pessoal está perdendo o interesse pelo Legislativo. Temos poucas pessoas aqui, eu queria registrar a presença, agradecer a presença dos que estão aqui nos prestigiando no plenário, que queria registrar também a presença aqui da minha cunhada, que fazia 7 anos que não vinha, a Marcelene Vieira. Seja bem-vinda. Eu gostaria de pedir aos colegas vereadores, porque hoje nós vamos ter uma noite muito comprida, muita discussão aqui sobre as contas aqui, a dispensa da ata, tendo em vista que essa mesmo tem em torno de 10 folhas aqui para ser lida. Eu peço a dispensa da ata. Oi, só. Oi. Oi, som. Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, boa noite. Boa noite, internautas. Boa noite, funcionários desta casa, público aqui presente. Como está em discussão a questão da ata e o pedido de dispensa, eu só queria contar com a compreensão dos nobres colegas com relação apenas ao erro material da ata, que é quebra de interstício. Somente isso, porque foi o que foi discutido aqui nessa noite. E a própria, nessa noite não, na sessão passada. E a própria palavra já diz isso, quebra de interstício é para não ter uma única discussão e não duas. Então era só isso, diante disso, por mim está dispensado a leitura da ata. Obrigado, senhor presidente. Colocar em votação, já que ninguém foi contra. Com a ratificação do vereador Aurivone. Não, estou colocando em votação com a ratificação que você... Então pronto, dispensa com alteração. Aprovado por unanimidade. Aprovada por unanimidade. Queria pedir à secretária para já fazer a ratificação e já trazer para a gente já ir assinando depois. Carla, por favor, fazer a ratificação e trazer para os vereadores assinar. Bom, dando continuidade, ordem do dia. Julgamento das contas do ex-prefeito Francisco Iramar de Oliveira, exercício 2008, conforme artigo 190 do Regimento Interno. Com a palavra, o assessor jurídico Adriano lê as informações conclusivas do TCE. Boa noite a todos os presentes. Eu vou ler aqui as informações conclusivas do Tribunal de Contas para os nobres vereadores. Processo 9254 de 2009 do Tribunal de Contas. O relator, o conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, interessado, Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira. Responsável, Francisco Iramar de Oliveira. Assunto,
Contas do chefe do Poder Executivo referente ao exercício de 2008. Introdução. Versa os autos sobre as contas do chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira, referente ao exercício de 2008, de responsabilidade do senhor Francisco de Iramar de Oliveira, prefeito municipal, protocolizada neste Tribunal de Contas em 13 de 8 de 2009. De posse da prestação de contas anual, exercício 2008, foi realizada a análise técnica, da qual resultou o relatório 94 de 2010. Em face dos indícios de irregularidades apontadas no relatório técnico, o responsável foi regularmente citado, evento 1, página 188 e 189. Após regular citação, o responsável apresentou suas razões de justificativa, evento 1, página 193, 202, conforme documentos protocolizados neste Tribunal de Contas sobre o número 3424 de 2011, em 30 de 3 de 2011. Mediante ato constante, a folha 206, conselheiro relator determinou o envio dos autos a esta unidade técnica para fins de análise da defesa apresentada. Em cumprimento à determinação do relator, esta diretoria técnica procedeu com a análise da defesa, evento 1, página 209 e 210. Em carta pelo responsável, onde sugeriu a emissão de parecer desfavorável à aprovação. Em concordância com o corpo instrutivo, este Tribunal de Contas, nos termos da decisão 97 de 2013, publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas em 12 de 12 de 2003, evento 1, página 223, decidiu pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas apresentada pelo chefe do Poder Executivo, tendo em vista os seguintes procedimentos de irregularidade: descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar 101 de 2000, 2. Não atendimentos aos limites do Fundeb, 3. Não registro da dívida ativa. 4. Inconsistência na apuração do valor da dívida fundada. 5. Inconsistência na apuração do valor da ativo permanente. 6. Inconsistência na apuração do saldo patrimonial. 7. Aplicação de multa pelo atraso de 105 dias no envio do presente relatório anual a esta Corte de Contas. Devidamente intimado, o recorrente interpôs o presente pedido de reexame, evento 1, página 267 e 270, em face da decisão proferida por esse tribunal. Em cumprimento ao pedido do reexame, esta diretoria técnica procedeu com a análise do reexame, evento 1, página 380 a 387, onde manteve a decisão anterior pela emissão do parecer prévio desfavorável à aprovação. Mediante ato constante, folha 390, conselheiro relator determinou o envio dos autos à unidade técnica para fins de preenchimento das informações complementares do processo. Os autos retornaram a essa unidade técnica para fins de preenchimento das informações complementares do processo nos termos da Resolução 17 de 2014. Todavia, o preenchimento das supracitadas informações somente é necessário na fase processual de execuções da decisão desta Corte de Contas, conforme manual de procedimento disponibilizado na área restrita. Ou seja, tal sistemática não é cabível nesses autos, por se tratar de contas de governo do chefe do Poder Executivo que não são submetidas a julgamento. Existe ainda que tal ferramenta sequer está disponível para essa diretoria, por não existir modelo criado para este setor, conforme print de tela abaixo. Assim, sugerimos o retorno dos autos ao gabinete do Conselho Relator para as devidas providências que entender necessário. É as informações. Natal, 18 de março de 2019. Lembrando que o processo ele pode ser consultado pelo site do Tribunal de Contas, é um processo eletrônico. Com a palavra, o relator da Comissão de Fiscalização, Finanças
Controle e Orçamento, vereador Antônio Joselânio Galdino Filho. Chinô. Senhor presidente, pela ordem, antes do vereador Chinô começar a ler o relatório, de acordo com o regimento, todo vereador pode se pronunciar para fazer algum questionamento ao relator, se posicionar em relação à prestação de contas, à votação. O que eu queria inicialmente, no termo do artigo 123, queria que pudesse ser escolhido uma pessoa da oposição e uma pessoa da situação para a gente diminuir as discussões. E com relação ao relator, poderia ser estabelecido um número de perguntas por cada vereador, para que ele pudesse esclarecer algum ponto que ficou obscuro no relatório. Então, eu sugeria isso, queria que Vossa Excelência consultasse o plenário, se fosse possível. Mas pode ser depois, não? Tem que ser antes. Exatamente, o relator lê, depois vocês faz a explanação, vocês escolhem quem de vocês que vai representar e daqui... Com relação ao relator, todos os vereadores podem perguntar essa minha sugestão. Com relação à defesa e outro que quiser acusar, apenas um para nós não ficar naquele negócio. Escuta e depois escuta e segue para o processo de votação. Já eu acho, presidente, que todos que votar junto com o relator têm o direito também de responder. Não, eu acho que sim, porque você acha que se uma pessoa vai concordar comigo que sou o relator, ele também pode responder a pergunta sua ou dos outros companheiros. Olha, esse relatório, ele não foi feito só pelo vereador Chinô, ele foi feito por uma comissão. Então eu creio que a comissão Pronto. A comissão até onde eu sei, até onde eu li, até onde eu vi, eu já participei de votação, não teve esse questionamento não. Sem contar que todos aqui, nós somos vereadores, nós não somos obrigados a entender 100% de contas. Então o que vai acontecer? Vai se fazer as perguntas e vai se responder até aonde o vereador entender. Porque o relatório foi feito com parecer técnico, com o advogado, assessor jurídico. Não. Bom, eu vou seguir aqui pelo que eu tenho aqui no regimento, até onde eu estudei, entendeu? Já participei de votação. Então, assim, quem está com a palavra agora é o relator. Pronto, vai ler o relatório e depois nós vamos discutir o relatório. Com a palavra o relator Chinô, conforme o artigo 189, parágrafo 3º do regimento da Câmara. Boa noite a todos presentes. Câmara Municipal de Marcelino Vieira, Palácio Manuel Vicente de Oliveira. Parecer sobre a prestação de contas do Poder Executivo de Marcelino Vieira, RN, exercício 2008. Verso presente sobre o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, TCE, RN, no bojo do processo de número 09254/2009 do TCE, que analisa a prestação de contas do ano do exercício de 2008 do Executivo Municipal de Marcelino Vieira, RN, gestão de Francisco Iramar de Oliveira. Da citação regularmente citado no ofício 0094/2019 GP, no dia 21 de agosto de 2019. O gestor do exercício financeiro analisado, Francisco Iramar de Oliveira, não apresentou defesa a esta comissão. Imperioso menciona que esta comissão respeitou os princípios do devido processo legal e da ampla defesa e o contraditório previsto na nossa Carta Magna. Deve ser dito que o regimento interno não prevê a citação do gestor para apresentar defesa. Contudo, achou-se por necessário assegurar os princípios acima mencionados das análises do Tribunal de Contas do RN.
No relatório apresentado pelo órgão técnico FLS 175/177, foi apontado inconformidades como ausência de cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação para a Educação, no qual o limite relativo do Fundeb estão descumprindo o dispositivo legal, conforme no item 4. A Corte de Contas verificou que a gestão descumpriu o artigo 42 da LC 101/2000, uma vez que deixaram restos a pagar em 31/12/2008, sem disponibilidade financeira para suprir os débitos registrados no item 7. No corrente do exercício não foi registrado movimentação de dívida ativa, onde foi constado que o município não adotou providência para registrar os valores a receber. Item 9. Ausência de detalhamento e elucidação das obrigações assumidas pela municipalidade nos termos do anexo 16 da Lei 4.320/64. Assim como não se verificar o registro no balanço anual sobre as obrigações de natureza judicial relacionadas com precatórios de responsabilidade do município. Apuração de valor de dívida fundada, no item 10. No tocante ao ativo permanente, o TCE destacou que diverge dos valores registrados no balanço patrimonial de 2008. Item 11. Verificou-se que o município deixou um saldo patrimonial com uma diferença de R$ 11.382,28, decorrente de imperfeição técnica na elaboração das demonstrações contábeis. A inconsistência se deu em virtude que o município registrou aumento de valores patrimoniais. O TCE do RN ratificou-se seu parecer, aplicando uma multa pelo atraso de 105 dias no envio de relatório anual à referida Corte de Contas, prestando tempestivamente os esclarecimentos pelos administradores, protocolando junto ao TCE do RN, como mostra os autos do processo protocolou do número 3424/2011, TC, em 30/3/2011. Este é o breve histórico sobre o referido processo de prestação de conta, do qual esta comissão emitirá seu parecer. Do parecer da comissão. Inicialmente, é oportuno ressaltar que o processo que trata das contas anuais prestadas pelo prefeito e presidente da Câmara é uma das matérias mais importantes entre as analisadas pelo TCE durante o ano. A lei estabelece que compete-se ao tribunal, em auxílio ao controle externo a cargo da Câmara de Vereadores, emite parecer prévio sobre as contas anuais. A apreciação tem caráter geral e o objetivo de demonstrar se o balanço anual do município reflete adequadamente a posição orçamentária, patrimonial e financeira em 31 de dezembro do referido exercício financeiro e se as operações estão em desacordo com os princípios fundamentais de contabilidade e administração pública. A partir da entrega da prestação de contas pelo TCE do RN, a Comissão de Fiscalização, Finança e Controle de Orçamento
da Câmara Municipal de Marcelino Vieira tem 60 dias para apreciar e encaminhar o parecer plenário do Legislativo, a que cabe aprovar ou rejeitar a matéria em conformidade com o artigo 189 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Destaca-se que o Tribunal de Contas tem função auxiliar, dando a sua opinião sobre o que analisou, mas que tem a atribuição de julgar é a Câmara Municipal, que soberanamente decide sobre a regularidade ou irregularidade. Das contas. A prestação de contas é um documento que reúne os resultados de receitas e despesas dos vários órgãos da administração do Estado e engloba os atos do Poder Executivo e Legislativo Municipal, que é o nosso caso. O parecer prévio apresenta uma apreciação geral e fundamentada da gestão orçamentária, patrimonial e financeira do exercício e demonstra-se se o balanço geral representa adequadamente a posição do município em 31 de dezembro do ano em análise, no caso do exercício 2008. A elaboração do parecer prévio não envolve o exame da responsabilidade das administradoras e demais responsáveis por recursos públicos, cujas contas são objeto de julgamento em processos específicos, emitido pelos conselheiros do egrégio Tribunal de Contas, parecer prévio, favorável, aprovação ou não. Podem os membros do Legislativo discordar, retificando o posicionamento do TCE, através da decisão de 2/3 dos EDs, consoante preve o artigo 171, inciso 1, a linha B, do Regimento Interno desta Casa Legislativa. De certo que o Tribunal de Contas é o órgão consultivo e que auxilia os membros do Legislativo no julgamento das contas do município. Certo ainda é que a administração pública, na sua atividade de governar, governa por força de uma outorgã dos governados. Portanto, é mais um cidadão que foi investido em uma função de comando. Somente se o governante não for fiel ao seu mandato recebido, é que será responsabilizado por seus atos, com vista à boa gestão dos interesses públicos. A atuação do administrador público está sujeito a certos controles. O que, no caso, em análise, está sendo efetuado a fiscalização dos atos do Poder Executivo pela Câmara Municipal. Eis um breve relato dos fatos e atos ser analisados e após julgado pelos nobres edis desta Casa. Quantos aos aportes destacados no parecer do Tribunal de Contas do Estado, descumprimento do artigo 42 da LC 101/2000, restos a pagar. Tal apontamento deve ser visto na forma de que a LRF da Lei de Responsabilidade Fiscal venda ao gestor público contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro de seu mandato, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Estas obrigações, denominadas restos a pagar, têm como raiz a organização
da atividade financeira do município em ciclos e a impossibilidade do cumprimento de determinadas despesas dentro de um ciclo. Assim sendo, a administração deverá criar limitações de empenhos para se adequar aos ditames do artigo 42 da LRF. Não atendimento aos limites do Fundeb. A Constituição Federal disciplina que a CF, artigo 212, a União aplicará anualmente nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%. Pode passar isso? Aqui, né? Nos casos de emissão de parecer prévios desfavorável, por extrapolar o limite mínimo expresso na Constituição é uma decisão taxativa. Por esta comissão, haja vista os elementos puramente quantitativos, o que acarenta uma decisão objetiva dos fatos, ora mostrada através do relatório e planilhas, no teor do processo encaminhando pelo TCE do RN. Ratifico neste tópico, informando que o município não destinou obrigatoriamente 60% do recurso do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério previsto no artigo 60, do inciso 12, do ato das disposições constitucionais transitoriais, Constituição Federal de 1988. Inconsistência do saldo patrimonial, dívida fundada, ativo, permanente e não registro da dívida ativa. Vale salientar que esta situação não foi manifestada pelo então gestor, mantendo assim as irregularidades apontadas pelo corpo técnico da Corte de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Diante do exposto, o parecer é pela reprovação das contas do Poder Executivo de Marcelino Vieira, do exercício 2008, com observância do artigo 31, parágrafo 2, da Constituição Federal e do artigo 171, inciso 1, a linha B, do regimento interno desta Casa Legislativa, e os quais prevêem que o parecer prévio do TCE só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, salientando que o presente parecer tem caráter meramente decisivo. Relator Antônio José Hernandes Galdino Filho. Votou desfavorável ao relator, o vereador Raimundo Nonato Martins. E votou favorável ao relator, o vereador Francisco Belarmino Filho. Salientando a presença, registrando a presença aqui do representante do Sintraf e do prefeito Kerli Jaco Sarmento e demais vieirenses. Colocando em discussão o parecer do relator, lembrando aos vereadores do tempo regimental de 5 minutos para o debate, que cada vereador não poderá discorrer mais de 2 vezes sobre o tema, conforme o artigo 147, parágrafo 1º.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor relator, muito obrigado pela leitura dos fatos. Só aumenta um pouquinho, César, para eu falar mais. Com relação ao tópico que trata-se da questão da educação, não vou discutir, vou só fazer esse registro e depois nós vamos entrar em discussão. Ele está em desconecto com essa folhinha que nós recebemos. Pontos para discutir. No relatório, está dizendo que o município pagou a menos de 60%. No relatório do tribunal, e também nos tópicos que nós recebemos desta casa, está dizendo que ele pagou a mais aos professores. Então, eu queria já pedir a correção do relatório, desse erro material, né, porque não houve um pagamento a menos. Houve um percentual a mais. O tópico 2, limite do Fundeb, 25%, aí 28%. Aumento da folha dos professores, vantagens e etc. Se estiver errado o material, com certeza vai ser... É porque vai se votar, né? E votar Exato. da forma que está aqui. Mas o assessor jurídico já está aqui procurando aqui, mas se estiver errado a gente conserta. Diz... Confira lá dentro. Mas ele pode ter gastado com outra coisa dentro da educação. Não. Não ser exclusivamente para os professores. Ele tem dizendo que ele gastou do Fundeb, mas não tem dizendo se foi exclusivamente com os professores. Não, está dizendo dizendo que ele gastou 60% a Você mais. está com essa folhinha? Que foi dada pela Câmara? Não trouxe, não. Pronto. Não, presidente, pelo que eu entendi no parecer do relator, fica bem claro, né, que o município não cumpriu com a obrigação do gasto mínimo de 60% com o pagamento dos professores, né, que é estabelecido pela lei do Fundeb. É isso que está no relatório. E as informações repassadas, que foi feita na última sessão pelo nobre assessor de contabilidade da casa, que nos tirou algumas dúvidas, e o que ficou explícito nas orientações, nas explicações, é que houve um aumento de gastos. Então fica esse contratempo, o que prevalece aqui, se realmente é o que está no relatório, se o município não cumpriu com o mínimo de 60%, ou se houve um excedente nesses gastos. Essa é a nossa dúvida. Obrigado, presidente. Lembrando que o assessor contábil, hoje ele não pôde vir porque é aniversário da filha dele. E não lembrava que tinha marcado essa data para dia 26. Quando foi antes de ontem, ele ligou para mim: César, o aniversário da minha menina é quinta-feira, no dia da sessão. Mas assim, a gente poderemos tirar as dúvidas aqui com ele aqui, entendeu? E... Mas os pontos, vários pontos aqui que o assessor jurídico leu, dos 5 pontos desfavoráveis. Assim, recorreu, foi lá, desfavorável. E está dizendo no relatório uma coisa bem explicada, que o Tribunal de Contas, ele já está nos auxiliando. Ele auxilia o Legislativo para quê? Para que nós possamos ter as conclusões de pessoas que mandaram esse parecer do Tribunal de Contas, parecer técnico. Como eu já frisei aqui outra vez, nós vereadores não somos técnico em contabilidade, não temos conhecimento de contabilidade. E o Tribunal de Contas é justamente isso, para nos auxiliar. E daqui, dos 5 pontos
que foram colocados aqui, que foi recorrido, os 5 pontos foram desfavoráveis. Tire 8 xerox aí. É rapidinho. Presidente, pode continuar? Obrigado. Só mais uma ressalva com relação aos pontos, para que a gente não tenha 2 pesos e 2 medidas nesta casa. Somos todos conscientes do nosso papel, somos seres humanos e não vamos agir aqui de forma irresponsável e tratar uma pessoa de uma forma e outra pessoa de outra forma por razões pessoais ou políticas. Só com questão a mais um ponto das questões que reprovaram essas contas, que é no que diz respeito ao envio com atraso das prestações de contas. E nós aqui, acredito que agindo de forma correta, inocentamos por este mesmo motivo o ex-presidente Adalberto e a ex-presidente Verônica por o mesmo motivo de atraso no envio dessas prestações de contas. Então, só para que a gente possa analisar corretamente esses pontos e não venhamos cometer injustiças nesses casos. Obrigado, presidente. Por nada, amigo. Senhor presidente, A palavra, vereador Edinaldo. gostaria de frisar aqui que eu não tenho pessoalmente nada contra Francisco Guilherme de Oliveira. Mas temos que ver também que Adalberto foi só um item. Aqui são 5 itens. Começou uma construção e não deixou dinheiro para conclusão. Existe, está no relatório. A palavra está com o vereador. São 5 itens. São 5 itens. Então não é só um atraso. E não é um atraso de 10 dias ou 20 dias, é 105 dias. 105 dias de atraso. Quer dizer, são mais de 3 meses para que possa você mandar aqueles documentos. Então, não é só o atraso. Aqui nós estamos discutindo só o atraso. Porque Vossa Excelência quer frisar que não é, mas são 5 itens. Dinheiro do Fundeb, tem os inativos, que foi, aqui falou que foi um empréstimo que foi feito, Dois ar-condicionados ligados. Um desliguei o de lá. Então, não são só um item, são 5 itens. Então, aqui nós não temos, digamos assim, o conhecimento técnico que tem o Tribunal de Contas. Então, se já veio desfavorável 2 vezes, então quem somos nós para ir contra os técnicos, as pessoas competentes, que vivem trabalhando com contas, aí nós vamos chegar aqui e derrubar um parecer que vem de lá, desfavorável, pela 2ª vez. Então nós também temos que ter responsabilidade para fazer a coisa certa, como Vossa Excelência mesmo falou. Senhor presidente, só para Vossa Excelência chamar o feito à ordem, vamos organizar aqui. A gente vai começar a fazer as perguntas ao relator ou a qualquer pessoa da comissão. Aqui no meu cronograma não tem pergunta, não. Não, eu estou perguntando. Vossa Excelência vai estabelecer o tempo para a gente perguntar agora e depois discutir? Aqui eu vou seguir pelo que eu tracei aqui. Vamos dar 5 minutos para vocês. Então, só pela ordem. Falarem aí. E 5 minutos aqui para vocês defenderem e 5 minutos para aqui. 5 para cada um? Você não falou que vai escolher uma... Não, eu estou perguntando 5 para cada um, porque o Chinô disse que queria que todo mundo falasse. Eu só queria que Vossa Excelência organizasse. Pronto, então pronto. Vamos dar 5 para vocês, 5 para Raimundo, 5 para Agamenon, 5
5 para Chico Filho, 5 para Chinô. Cada um vai ganhar 5 minutos aqui. Agora, até onde eu pesquisei no regimento, até onde eu estudei, até onde eu assisti, até onde eu participei de votação, não tem pergunta aqui para a comissão, não. Não, presidente, só para as coisas ficarem esclarecidas, a gente está aqui para discutir, entendeu? O nobre vereador parece que quer ditar como é que vai ser eu pedi para você definir, é o Seu contrário. presidente, é porque ele está como vereador, mas ele está querendo ser como advogado. Não, ele está querendo ser presidente. Então não é o interesse. Primeiro, Vossa Excelência está aqui defendendo o ex-prefeito, você tem que ter uma procuração. Vossa Excelência ficou trazer a procuração, era para ter trazido a procuração. Eu não falei nem no nome do ex-prefeito ainda. Não, eu sei, mas vai. Você tá não se preocupe com isso. Vamos seguir aqui os trâmites legais aqui que foi traçado. Vamos começar. Aurivone já falou. Edinaldo já falou. Raimundo vai falar agora? Senhor presidente, eu vou falar e vou requerer meu tempo de liderança de acordo com o regimento interno. Aqui não tem os 10 minutos, não. Aqui Pronto, tem 5 minutos. Só Olha quero... o regimento, você tem um regimento aí. Tenho, só quero que fique registrado em ata. Não, tudo tranquilo. bem. Vai ficar registrado em ata. 10 minutos é para debater sobre projeto, sobre algum requerimento, sobre alguma coisa. Aqui é votação de conta. Quem é que vai falar agora? Adalberto, pretende falar 5 minutos? Então não tem perguntas. Novo vereador, não, tem não. O novo vereador Agamenon. Pronto, só dizer que ficou esclarecido o documento aqui. Você participou de alguma votação, Orivone? De ex-prefeito? Eu posso responder? Pode. Pronto, então me dê licença. Vereador César, hoje nós temos uma Câmara totalmente diferente. Como você tem vários mandatos, 2 ou 3, a mais do que eu, Adalberto, Chico Filho, é diferente. As coisas chegavam aqui, votavam, não se discutia. Hoje, nós vivemos uma nova realidade. Nós temos um novo regimento, novos vereadores, ou seja, é um direito democrático que nós temos de falar, o regimento nos assegura. Só queria que Vossa Excelência assegurasse a cada um de nós, não é só a mim não, a cada um de nós, de acordo com o artigo 189, parágrafo 3º do regimento interno, o direito de nós discutirmos essas contas. Não significa dizer que tem que se votar o parecer hoje, votar as contas hoje, não significa. Então, Vossa Excelência sabe que eu não participei, mas não é por eu ter participado que eu vou fazer de conta que sou vereador, vim aqui e acabou-se não. Eu quero discutir o mérito. Ninguém está privando vocês eu só quero discutir o mérito, quero que Vossa Excelência garanta o nosso direito do artigo 189, parágrafo 3º. Colocando em discussão o parecer do relator, lembrando aos vereadores do tempo regimental de 5 minutos para o debate e que cada vereador não poderá discorrer mais de 2 vezes sobre o tema. Correto. Conforme o artigo 147, parágrafo 1º. Correto, mas nós estamos em julgamento de conta, olha. Seção 1ª, artigo 188. Eu nunca vi, e nem aí no regimento diz que vai ter sessão de pergunta, ou então assim, você não participa dessa comissão. Quem participou foi Chico Filho, Chinô e Raimundo do Panati. Então, assim, as perguntas que eles tiveram para fazer aqui. Assim, é estranho, senhor presidente. É estranho alguém fazer um relatório. Eu acredito que o Chinô não tinha nenhuma objeção em responder algumas perguntas, dentro das limitações dele. A vereadora Fátima, que a gente simplesmente queria fazer, eu faria 2 ou 3 perguntas e encerrava aqui. Entendeu? Deixa eu fazer as perguntas, senhor presidente. Porque assim, frente. é interessante. Nada vai mudar. É interessante para a sociedade. Eu vou seguir o que eu planejei aqui. O presidente aqui sou eu. É interessante para a sociedade o debate, vereador. Vai ser interessante de Muitas toda pessoas forma. não vieram, mas está aí transmitindo pelas redes sociais. Foi anunciado hoje pela manhã, foi anunciado agora. Raimundo, é com a palavra o vereador Raimundo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Na condição de membro da comissão, e o meu voto no relatório foi de acordo com os 5 pontos que nós recebemos para ser discutido, certo? Não, exatamente, eu estou dizendo, o voto justificável meu foi em cima dos 5 pontos, certo? Então,
Entendeu? Então, em nenhum momento teve esse voto de pressão ou disso daqui. É um voto consciente, que eu vim consciente de acordo com minhas limitações do meu conhecimento, sabendo que, como o colega vereador Edinaldo Vieira falou, o Tribunal de Contas é formado só por magistrados, por gente de conhecimento. Mas nem assim eles têm o poder de derrubar uma decisão do Poder Legislativo de qualquer município, certo? É só isso, meu esclarecimento. A minha decisão de concordar com o parecer do Tribunal de Contas e com o relatório, vale lembrar também que foi dado um tempo para que o ex-prefeito se manifestasse, mesmo assim ele não se manifestou durante esse prazo, para que tivesse sua manifestação, descumprindo com suas responsabilidades, deixar dívida para outro gestor sem haver recurso em caixa. Então, diante desses pontos, desses 5 pontos, foi onde eu cheguei à conclusão de acompanhar o relatório, do parecer do relatório do Tribunal de Contas e acompanhar o relatório do relator, o companheiro Xindu. Eu quero os 5 minutos, vereador César. Posso? Muito obrigado. Senhor, nunca tratei Vossa Excelência desse jeito. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu queria falar para o plenário, para os nossos colegas vereadores. César hoje está presidente desta casa. Eu estive presidente desta casa. Os prefeitos, os gestores do nosso país estão prefeitos, estão presidente da República e governadores. Nós não gerimos esta casa sozinho. Vocês é consciente disso. O prefeito municipal, ele não vai gerir o município sozinho. Ele necessita e precisa de um corpo técnico, de um contador, de um advogado. Se o advogado perder o prazo, quem vai pagar o preço é o prefeito depois. Se isso acontecer na Câmara, quem vai pagar o preço depois é o presidente da Câmara. E assim é nos governos. Nós precisamos de uma assessoria técnica, Chico Filho, Chinô, Fátima e Edinaldo. Nós temos o Tribunal de Contas que deu um parecer desfavorável. Nós sabemos, senhores vereadores, que a relação que nós recebemos é que o limite, o percentual que o município deve repassar para a educação no Fundeb é de 25% do FPM. Isso é lei. O que aconteceu, professora e vereadora Fátima, foi que o prefeito Iramar pagou a mais. Ele valorizou mais a educação. Ele pagou mais aos professores. Está aqui no relato que nós recebemos dessa casa. Em vez de passar 25%, repassou 28%. Eu perguntaria, há desvios de recursos nesse relatório? Há condutas estranhas à administração pública? É proposital um presidente de Câmara ou um prefeito atrasar a prestação de contas? Não é, porque todos os gestores sabe da responsabilidade que tem. Mas cada gestor depende de um corpo técnico. Tenho certeza que isso não foi proposital. Como bem frisou o vereador Agamenon Alves, seria hoje vergonhoso para esta casa nós estarmos fazendo um julgamento político, senhor presidente, ou um julgamento pessoal de Iramar, de Ferrari, do possível contas que vier dessa gestão atual, daqui a 5, 10 anos, não sei, olhar para a pessoa e puni-lo por capricho, por medo de disputa. Não. Vamos olhar para os autos. Houve desvio de recurso, senhor relator? Qual foi o crime que... Qual foi o crime? Estou nas contas. Qual foi os crimes cometidos
cometidos pelo o atual prefeito, o gestor, o ex-gestor. Nós não vimos o crime, Fátima. Nós absolvemos aqui o vereador Adalberto, quando ele recebeu 21% a mais do salário de presidente desta casa. E todos nós votamos a favor. Prestação de contas que chegaram atrasada constantemente do vereador Adalberto, que a culpa, não quero responsabilizar ele, também da ex-presidente Verônica, vários meses as contas foram atrasadas, chegando a mais de 31 dias. E vocês que aí estão, vocês que aqui estão, absolveram. Por que não retirar para a moral do legislativo, para o bom processo legislativo, porque nós não tirarmos esse item de 105 dias para nós sermos justos? Sabemos que não temos votos aqui para derrubar o parecer do Tribunal de Contas. Eu concedo. Sabemos que não tem. Mas essa questão de 105 dias, vamos condenar alguém porque a comissão técnica atrasou a prestação de contas? Chico Filho, isso não é justo. Eu não acho. Então vamos ser coerentes com as nossas posições. Respeito o posicionamento de todos os meus colegas em relação ao voto de cada um de vocês, mas prove nessas contas se houve desvio de recurso. Olhe se a educação não recebeu mais do que o que devia, em vez de 25%, recebeu 28%. Para finalizar, senhor presidente, será que é melhor pagar menos os professores, não fazer a verticalização de letras e ninguém defender aqui, achar que está tudo certo? Ou nós absolvermos alguém que pagou a mais aos professores, aos educadores do nosso município? Portanto, eu quero agradecer ao presidente, pela paciência, quero agradecer aos nobres colegas vereadores por nos ouvir, e que use da consciência de vocês, não a pessoal, não a política, mas de verdadeiros legisladores que estão aqui para legislar de fato e de direito. Eu vou dar a parte à vereadora Fátima. Ela pediu a parte. Abriu já. Boa noite, vereadores aqui presentes, público e internautas. Só relembrando, vereador, que as contas do vereador Adalberto e da ex-vereadora Verônica, elas foram aprovadas, mas não com o meu voto. Então, só quero relembrar a Vossa Excelência. Eu vou passar aqui a palavra aqui para o... Régio, coloca aqui, filma aqui, mirando aqui para mim. Eu acho que o novo vereador não está sabendo ler, não. Ou então, as contas da educação você está confundindo aí. Vou pedir aqui para o assessor jurídico ler aqui, o parecer aqui. Eu acho que você aprendeu a ler. Aqui, só lembrando, o que vocês vereador, passaram aqui. O que vocês passaram. Leia. O vereador tem um relatório e tem um processo para acessar no site. Primeiro, não vou discutir com você porque você não é vereador. Eu não sou vereador, mas eu posso falar pelo regimento interno. Pelo regimento interno eu posso falar. Ninguém tá fazendo agora o senhor está querendo colocar aqui como se não, apareça aí, se ele tivesse pagado mais. Apareça aí. Olha. Eu só que não, eu Mas nem foi aplicado os 60%. Vossa Excelência sabe que isso aí não é um documento. Documento Fica querendo colocar a população contra a gente. Faça seu voto do jeito que você quiser. César. Você vota do jeito que você quiser. César, você é presidente. Com a palavra, vereador Edinaldo. Ressaltou. Leia você, aprenda a ler as coisas. Eu quero que Vossa Excelência escuta aí, Vossa Excelência. Querendo botar a Ressaltou população contra a gente. a constatação que não foi efetuada destinação de no mínimo 60% do recurso do Fundeb em remuneração dos profissionais de magistério. Aí Vossa Excelência faz um discurso aqui, todo mundo... Não foi repassar. Aí Vossa Excelência disse que foi repassar. Vereador Edinaldo está com a palavra. A mais ainda. Não. Você não está com a palavra, vereador. Não, mas deixa eu terminar a minha palavra. Então Vossa Excelência está querendo colocar que nós estamos votando aqui por quê? Porque o ex-prefeito deu mais dinheiro aos professores. Não, isso aí não vale nada. O que vale é isso aqui, do Tribunal de Contas. Não, isso aí foi um rascunho.
Isso aí. Fala tanto em erro material, é o mesmo material. O senhor tem um relatório, tem um processo, sabe o que está escrito. Aí quer aqui colocar como se fosse passado a mais, como se fosse contra os professores. Isso aí. Vou concluir. Isso aí foi um rascunho. Vossa Excelência sabe disso. Foi feito um rascunho aqui pelo contador. Ele veio com 5 pontos, dizendo quais seriam os pontos para nós discutirmos. 5 pontos. Presidente. Só que aqui, no documento do Tribunal de Contas, eu vou ler mais uma vez que o presidente disse que Vossa Excelência não leu direito, não sabe ler. Mas eu acho que sabe. Vossa Excelência se formou advogado. Restou a constatado que não foi efetuada a destinação de no mínimo 60% do recurso do Fundeb na remuneração dos professores do magistério. Então, foi usado a mais o dinheiro do Fundeb, só que não repassou para os professores. E esse dinheiro ninguém sabe para onde foi, do recurso do Fundeb que ninguém sabe para onde foi. É diferente do que Vossa Excelência está falando. Mas está dizendo aqui que não foi, aí só o prefeito, o ex, que vai saber para onde foi. Com a palavra o vereador Chico Filho. O vereador Ivano disse que não tem crime. Fazer conta, deixar conta para outro gestor é legal. Acho interessante, sociedade. Ele diz que não existe, não deve olhar para o lado político. Mas esse vereador andava de casa em casa na época da eleição, maltratando o ex-prefeito Iramar. Maltratando com palavras, dizendo que como é que votava, é hora de mudar, como é que votava numa gestão dessa. Vamos pensar em mudança. Aí hoje, Vossa Excelência está defendendo aqui contra do gestor Iramar. É impressionante como Vossa Excelência faz história, não sabe em que pulo ele está. Me desculpe, mas essa é a pura verdade. Votação, o parecer do relator. A votação será de forma nominal, pois os governados necessitam saber a justificativa dos governantes, visto que estes são os verdadeiros protagonistas do poder, sendo nós, vereadores, apenas os seus representantes. Quer a palavra? Raimundo. Boa noite mais uma vez, colegas vereadores. Ednaldo Vieira, os colegas vereadores. Você sabe que esses 5 pontos foram os mais debatidos, né, durante as discussões da gente após receber esse parecer. E queria propor, já que está as discussões, muitas discussões, para que, votando o parecer, que não precisasse sugerir outra votação para aprovação das contas. A votação do parecer sendo aprovado, já ficasse decidido a votação das contas. Para não ficar mais discussões. Eu vou perguntar ao assessor jurídico. Eu entendi o que Vossa Excelência está falando. Se votar os parecer, aí quer dizer que a votação permanece o mesmo resultado. Mesmo resultado que vem do tribunal. Parecer desfavorável às contas do prefeito. É isso, do ex-prefeito. Vossa Excelência queria saber por causa disso. Senhor presidente. Senhor presidente. Como a gente combinou. Deve ter tido alguma manobra, o Excelência ali deve ter visto alguma falha no relatório. Que ele está pedindo para votar o relatório. Não, eu vou votar. Vamos votar. Eu vou votar o parecer de acordo com o Tribunal de Contas. Exatamente. Vamos colocar, mais uma vez eu vou ler, colocar em votação o parecer do relator. A votação será de forma nominal, pois os governados necessitam saber a justificativa dos governantes, visto que estes são os verdadeiros protagonistas do poder, sendo nós, vereadores, apenas os seus representantes.
Então vamos voltar Porque, nominal. senhor presidente, em momento algum eu vi aqui no parecer. Não, no parecer. No momento algum eu vi. Vamos começar por Adalberto. O relatório é pela votação. Pela reprova. Está dizendo? Senhor presidente. Oi, está sem som. Senhor presidente, só para esclarecer. A gente vai votar o relatório e acabou-se, morreu aqui. Morreu. Para votar? Para votar? Eu não entendi não, mas vamos lá. Eu só quero orientar a bancada de oposição para votar contra o relatório. Tenha cuidado, Adalberto. Vai votar contra não, viu? Bora lá, Adalberto. Começando por você. Você vota com o relator ou contra o relator? Eu voto contra o relator. Porque é o seguinte, que essa decisão do Tribunal de Contas é uma decisão e da Câmara é outra. Quem decide aqui é a Câmara Municipal. Então eu voto contra o relator. Porque isso é desfavorável. Qualquer prefeito que vier, por exemplo, eu voto a favor a Câmara que decide nós aqui. Nós que decidimos a Câmara. Então eu voto contra o relatório. O vereador Agamenon. Vota contra o relator ou a favor do relator? Contra o relator, senhor presidente. Vereador Aurivone Alves. Vota contra o relator ou a favor do relator? Voto contra o relatório. Vereador Raimundo. Contra ou a favor do Voto contra, até porque na comissão eu já me posicionei contra. Vereador Chico Filho. A favor do relatório. Vereador Chinô. Permaneço no meu voto a favor do relator. Vereadora Fátima Bandeira. Antes de informar vocês o meu voto, quero dizer que estas contas não foram analisadas por uma pessoa qualquer ou simples contador. Foi analisada pelo corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Órgão esse que não possui nenhum viés político e nenhuma subordinação a qualquer órgão deste município. Ora, note que para se chegar à conclusão se o gestor é ou não culpado, levou-se anos para se ter uma decisão conclusiva e que após a primeira análise abriu-se vista para que o ex-prefeito apresentasse defesa e esclarecimento. Mesmo após a análise dessa defesa, o parecer continuou o mesmo pelo corpo técnico. Vereadores e público aqui presente, as contas só ficaram prontas para serem julgas agora neste ano de 2019, quase 11 anos após a saída de Iramar da prefeitura. Ou seja, o tribunal levou alguns anos para concluir que as contas estão irregulares. Não posso eu, como vereador, em alguns meses, querer mudar o parecer de um corpo técnico. Deste modo, acompanho o relator com meu voto, mantendo o parecer do tribunal. Edinaldo Vieira. Quem sou eu para mudar um relatório que vem do Tribunal de Contas, e ainda mais 2 vezes, né? Foi negado, voltou, negado. Então, quem sou eu? Eu voto com o relator, o vereador Chinô, e para continuar as contas desfavoráveis. 4 votos, empate. Senhores vereadores aqui presentes, todos os cidadãos que acompanham pelas redes sociais,
todos os vieirenses aqui presentes. Hoje a Câmara Municipal de Marcelino Vieira está colocando para apreciação e julgamento as contas do ex-prefeito Francisco Iramar de Oliveira, referente ao exercício 2008. Gostaria de deixar claro ao povo de Marcelino Vieira que esta apreciação não se trata de decisão política, pois estas contas vieram em parecer do Tribunal de Contas do Estado aconselhando que as contas sejam reprovadas, não por meio de teor da política ou da politicagem, mas exclusivamente por amparo técnico, haja vista os pontos críticos em que foram analisados. Esses pontos ferem a harmonia técnica quando se trata de gastos com dinheiro público, e principalmente quanto às informações que se refere à responsabilidade do gestor com o dinheiro público. Uma vez que o município de Marcelino Vieira, durante o exercício de 2008, feriu a lei de responsabilidade fiscal, como irá mostrar os relatórios da comissão, como mostrou o relatório da Comissão de Fiscalização, Finanças, Controle e Orçamento da Câmara Municipal de Marcelino Vieira. Eu, como presidente da Câmara Municipal de Marcelino Vieira, gostaria de ratificar o que o relatório do TCE do Rio Grande do Norte foi discutido com a assessoria técnica e contábil da Câmara de Marcelino Vieira, com a assessoria jurídica da Casa, juntos com a Comissão de Fiscalização e Finanças, Controle e Orçamento, para que tivessem toda a bagagem técnica para a nossa tomada de decisão. Então, resumo aqui os pontos que o TCE, Tribunal de Contas do Estado, deu parecer desfavorável pela segunda vez, a prestação de conta do ex-prefeito Francisco Iramar de Oliveira. Restos a pagar sem disponibilidade financeira, não atendimento aos limites do Fundeb, inconsistência do saldo patrimonial, dívida fundada, ativo permanente, não registro da dívida ativa. 5 pontos. Ratifico que o TCE, durante a análise das contas, ofereceu os prazos legais para que o ex-gestor tivesse a oportunidade de se defender. Após o transcorrido todos estes prazos legais, com as ponderações da gestão de 2008, deste modo, não tem o que eu fazer. Acompanho o relator pela reprovação das contas do ex-prefeito. Eu voto a favor do relatório. Então, assim, quem sou eu, como disse o nobre vereador, e Fátima e os outros, para ir contra o TCE? É a mesma coisa de eu ser evangélico e não acreditar em Deus. Eu ser cristão e não acreditar na Bíblia. Então, meu voto é a favor. 5-4. As contas do ex-prefeito foi aprovada por 5-4. Senhor presidente, pela ordem, cito o artigo 192. As interpretações das disposições do regimento interno feita pelo presidente da Casa em assunto controverso, desde que eu mesmo, assim, o declare perante o plenário, que foi o caso de votar o relatório e as contas de uma só vez, de ofício a requerimento, que foi a requerimento do vereador Raimundo, constitui precedente regimental. Só que seja registrado esse precedente em livro próprio. É o que reza, já que a Câmara aprovou o requerimento do vereador Raimundo e Vossa Excelência declarou regimentalmente legal votar o parecer e as contas. Senhor presidente, houve um grande equívoco de Vossa Excelência em anunciar o resultado da votação. O parecer do Tribunal de Contas foi derrubado por esta Casa. O próprio relatório já nos diz: prevalece por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, salientando que o presente parecer tem caráter meramente decisivo. Anteriormente,
Prevalece por decisão de 2/3. Veja o relatório de vocês. Prevalece por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, salientando que o presente parecer tem caráter meramente decisivo. O parecer precisava, relator, de 6 votos para ser aprovado. Foi rejeitado o parecer. Então, fiquem à vontade, mas o próprio relatório diz que para aprovar o relatório precisaria de 2/3. Um brinde ao nobre vereador que inventou mais um agora aqui. Eu quero agradecer aos vereadores. Infelizmente não sou eu que sei ler, mas está no relatório de vocês. Foi uma boa discussão. Essa é a dinâmica do processo, legislativo e só temos a agradecer, só temos a enaltecer o discurso de cada vereador, a participação, o seu posicionamento. Não vejo nesta casa motivos de risada, de palhaçada.